Jai Gurudev, sejam bem-vindos. Vamos continuar o trabalho. Ele só cessa a hora que a luz aparecer. Enquanto a luz não aparecer, a gente continua caminhando. Não é isso? Catarina, Jai Gurudev, Michele, Ana Paula, Malu, San Freire, Marisa, Jai Gurudev, Ana Paula, Francis Moura, Renata Sodré, Ania Alcântara, Débora, Jai Gurudev, respire conscientemente, Paula. Muito bom. Deixa eu me organizar aqui. Ok. Sérgio Jesus aqui, tá? Muito bem. Então, pessoal, vamos nós. Eu sugiro que vocês encontrem um bom assento, conforto. Nada de ficar no duro, no frio, porque depois não dá certo. Espero que vocês não estejam de estômago cheio. Sempre que vocês vierem para as nossas reuniões, é conveniente que vocês deem um tempo de comida. O que mais? Todos bem encostados e com a possibilidade... Oi, Priscila, Jai Gurudev, com a possibilidade de vocês deitarem caso seja necessário. Passa muito rápido. Oi, Lúcia, Jai Gurudev, Sônia Sampaio, Ale Diniz, Sônia, Jai Gurudev, Maria. Quantos 100, Maria? Legal. Luciele, Jai Gurudev, boa noite, Priscila. Sandra, Priscila depois me conta o avanço, o que você tem sentido, tá? Mary, Jai Gurudev, Sônia Sampaio, Madeva. Bom, tá todo mundo aí, né? Raquelzinha, tá com o marido, Gisela Pimentel, direto da Alemanha, Bela Almeida, Luciana, muito bom. Nós já estamos juntos há um bom tempo, hein? Elizabeth, que bom te ver por aqui. Um grande beijo. Joelma, Raquel, Jai Gurudev, Marcinho Borba, nosso delegado da Era da Iluminação. Sandra, Jai Gurudev, Corina, Jai Gurudev, Jônia, que bom, Humberto Menescal, meu amigo. Então, pessoal, toda a tradição que se preza, deixa eu mandar um abraço para ele. Maribelo, que bom. Toda a tradição que se preza se apoia numa linha, numa cadeia sucessória, onde mestre treina discípulo e em algum momento algum discípulo se transforma num mestre, treina outros discípulos, etc. Eu sou um discípulo absolutamente humilde, que pertence a uma tradição de mestres muito especiais, pessoas de um mérito espiritual muito grande. Esse foi o meu professor, o Maharishi Mahesh Yogi, e esse foi o mestre dele, o Swami Brahmananda Sarasvati. Então, sempre que nós nos sentamos para meditar, assim, com tantas pessoas, é de praxe que eu me curve diante da minha tradição. E isso significa pedir ou agradecer, né, por tudo que foi recebido até hoje na minha vida e na vida de alguns que estão aí, que são meditantes de longo tempo. Então nós ouvimos o hino, né, esse cântico da santa tradição, da tradição sagrada, da onde vem a meditação transcendental. Podemos? Confortavelmente, procurem se acomodar e vamos nessa.
Shankaracharya Matasya Padma Padam Chahasta Malakam Chashishyam Tam Jotakam Vatikakaramanyan Asmad Gurun Santatamanatosmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya Krito Vande Bhagavanto Puna Puna Yadvare Nikila Nivinka Parishad Siddhim Vidate Nisham Sriman Shri Rasitam Jagat Padam Nadvat Matritin Gadam Loka Gyan Payoda Patantaram Shri Shankaram Sharmadam Brahmananda Saraswatim Gururam Vyayami Jyotirmayam Karpuragoram Karunavataram Samsarasaram Pujagendraharam Sada Vasantam Hridayarvinde Aham Bhavani Sahitam Namami Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Akhandamandalakaram Vyaktam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Gyanmurtim Vishwaditam Gagan Sadrisham Latvamasya Nilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigun Sahitam Sadgurum Tam Namami Agyantimirandasyo Gyananjana Shalakayo Chakchuruditam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Muito bem. Vamos treinar um pouquinho a simplicidade, a humildade, porque sem isso nós não vamos conseguir meditar. Olhos fechados. Primeiro vamos fazer alguns movimentos para aliviar a tensão muscular. Primeiro vamos sentir o rosto. Relaxem as pálpebras, a mandíbula, a bochecha. Relaxem a testa, o couro cabeludo. Observem as orelhas. Sintam a face relaxada. Devagarzinho vamos com a cabeça, reclinando a cabeça até que ela fique apoiada sobre o peito. Pescoço completamente relaxado, ombros, braço, antebraço, as mãos. Respirando pela barriga. Se for agradável, um movimento muito suave, com a cabeça de um lado para o outro. Lentamente erguemos a cabeça e deixamos que ela vá
para trás dos dois ombros. Relaxem a mandíbula, lábios entreabertos. Algum movimento com a cabeça pode ajudar. Cabeça erguida, devagarzinho para o lado direito. Mesma coisa, algum movimento com o pescoço. Relaxa a mandíbula, relaxa o abdômen, relaxa as pálpebras, cabeça erguida, lado esquerdo. Relaxa a mandíbula. Lábios ainda ficam entreabertos. Se for agradável, suspirem ou bocejem. Agora, devagarzinho, trazemos o queixo para perto do ombro esquerdo, bem pertinho. Relaxamos o pescoço. Deixamos a cabeça pendida e seguimos num movimento de 360 graus, passando por sobre os dois ombros. Relaxa o abdômen, relaxa a mandíbula. Aproximamos o queixo do ombro esquerdo, bem pertinho. Mesmo movimento inversamente, por trás. Sintam o pescoço, especialmente a cervical. Sempre alongando o lado oposto. Queixo com ombro. Relaxa. Cabeça na posição inicial. Agora minha mão esquerda sobre o joelho direito, eu estou com as pernas cruzadas, elas podem estar esticadas também. Ou numa cadeira. E a minha mão direita eu vou apoiá-la do lado do quadril ou na minha cadeirinha de meditação. Fazemos uma torção, sendo que a cabeça vai mais do que o tronco. Para no final, espera 2, 3 segundos e relaxa. Muito bom. Vamos mudar de posição. Mão direita sobre o joelho esquerdo. Minha mão esquerda eu vou apoiá-la no lugar onde eu estou sentado. E vamos para a torção. O máximo possível. Para 2, 3 segundos e relaxa. O corpo tenso na hora da meditação não é bom. Agora, antes de nós começarmos, deixa eu abordar um pouquinho o assunto meditação para tentar ajudar quem não tem nada e aqueles que já têm a técnica da MT. O que nós fazemos aqui é elaborar alguns conceitos que são importantes de toda forma para quem já aprendeu meditação transcendental ou não. O fato é que a maioria das pessoas está tão identificada com os pensamentos, com a voz dentro da cabeça, né, com esse fluxo incessante de pensamentos que são involuntários, surgem quase que de uma forma compulsiva e com as suas emoções, porque esses pensamentos vêm acompanhados de emoções. A gente pode entender, dizer
né, que nesse caso a pessoa está possuída pela mente. Os pensamentos que deveriam ser ferramentas para a pessoa seguir em frente na vida e atingir os seus objetivos, na verdade acabam servindo para confundir, muito mais para isso, para fazer a pessoa perder tempo, dinheiro, energia, saúde. Quando a pessoa se encontra inconsciente, quando ela não tem consciência de um valor de silêncio delicado que repousa na fonte dos pensamentos, ela começa a acreditar que o que ela pensa é o que ela é. E esse é um grande problema. Isso é chamado de ego ou mente egóica. Porque a percepção do eu é individualizada, não é a percepção do ser. Então o indivíduo se apoia em lembranças, em pensamentos, se apoia nas interpretações que a mente dele faz, pontos de vista, opiniões. O pensamento, né, o conteúdo da mente, ele é condicionado pelo passado, pela formação da pessoa, pela cultura, pelos antecedentes familiares. O núcleo central de toda atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções, padrões que são extremamente repetitivos e reativos, extremamente persistentes, com os quais nós nos identificamos com mais intensidade. Esse é o núcleo da mente. Essa entidade é o próprio ego. Na maioria dos casos, quando nós dizemos eu, é o ego que está falando. É essa casca, é essa superfície, e não nós em essência. O ego compõe-se de pensamentos e emoções, de uma série de lembranças, de fatos que ocorreram com aquilo que nós chamamos de eu e a minha história. São papéis habituais que acabam sendo desempenhados sem querer. Identificações coletivas em termos de sociedade, religião, política, raça, classe social, e ele contém ainda informações pessoais, não só com bens, mas com opiniões, com aparências. O que nós queremos é transcender isso, esses antigos conceitos sobre nós mesmos. Isso faz com que a pessoa comece a se classificar, né, melhor do que o outro, ou inferior ao outro, como pessoas bem-sucedidas ou como pessoas fracassadas. O conteúdo do ego, ele varia de pessoa para pessoa, mas o fato é que, em essência, os problemas que ele causa são os mesmos para todos nós. O ego sempre tem a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem só na superfície. No fundo, eles são iguais. Eles existem às custas de uma identificação com algo ou de uma separação. Quando vivemos por meio desse eu construído pela mente, que se constitui de pensamentos, de emoções do ego, a base da nossa identidade ela é muito precária. Porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, instáveis, são efêmeros. Isso faz com que a pessoa se torne muito reativa. Ou ela quer se autoafirmar, né, e isso dá um prazer especial, né, ou ela quer se autoafirmar separando o outro de si mesmo.
né? Por aí a gente pode perceber quantos problemas isso traz. Assim, todo ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger, aumentar de tamanho, né? Para sustentar esse pensamento, essa ideia do eu, né? Que nós temos de nós mesmos. Ele precisa sempre de algo oposto, que é o pensamento do outro. O eu conceitual, ele não consegue sobreviver sem o outro conceitual. Os outros são vistos como separados ou, no exagero, até como inimigos. Numa extremidade da escala desse padrão egóico de consciência, existe o hábito compulsivo de nós encontrarmos problemas, defeitos nas pessoas, sempre nos queixando, né, do que acontece. Às vezes eu chamo de cri-cri. O sujeito se torna extremamente crítico. E essa crítica, ela não é positiva, ela não é benéfica. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele ainda acrescenta mais energia ao ego. E aí é fogo, porque ressentir-se significa ficar magoado, melindrado, ofendido. No reagir, na reação, ao ego das pessoas, se encontra uma maneira mais eficiente, mais eficaz, de não só superarmos o nosso próprio ego, mas também de dissolver, o ego coletivo. Essa atitude é a atitude que nós temos durante a meditação. Não há reação. Nós só conseguimos nos abster de reagir, quando nós somos capazes de reconhecer que a essência não é essa que está falando, a essência não é essa que está pensando. O comportamento de alguém como ordinário do ego como uma expressão de um distúrbio coletivo. A essência está separada disso. É muito importante que o indivíduo se dê conta que a base do exercício de meditação é a entrega, é a aceitação. Imagine o seguinte: se as persianas numa janela estiverem fechadas, o sol não vai entrar. Quando nós nos submetemos internamente, quando nós efetivamente nos entregamos, uma nova dimensão de consciência, ela se abre. Porque a vida, em essência, tem um valor que é eterno, que é infinito. Uma ação, caso ela seja possível, necessária, nesse caso, ela será alinhada com essas leis da natureza, com essa inteligência criativa, a consciência que é incondicional, com a qual nós acabamos nos identificando, unificados, com uma receptividade interior muito grande. As circunstâncias e as pessoas, elas então se tornam favoráveis, cooperativas. O indivíduo passa a ter mais apoio da natureza e aí as coincidências acontecem. Esse estado é o estado da meditação. Esse estado, ele deve tomar conta da gente fora da meditação sem anular, o nosso poder criativo, o nosso potencial criativo. A mente funciona de duas formas que são bem distintas. Uma a gente chama de atividade horizontal. Ela é apoiada no intelecto, na discriminação, na análise. E a outra é a atividade vertical. É o que a gente chama de insight. Esse insight, quando se dá num nível muito profundo, permite ao indivíduo perceber um flow, um fluxo de vida, que é a própria base do indivíduo.
A individualidade ela está apoiada nesse valor oceânico, nesse valor cósmico. E esse é o mesmo valor que rege as estrelas, é o mesmo valor que coloca os átomos funcionando, as células, é o mesmo valor que essa inteligência é a mesma que faz com que todos os fenômenos ocorram de forma sistemática e progressiva. Isso pode ser levado para um lado místico ou pode ser entendido de uma forma objetiva. Quando a pessoa se coloca numa atitude de entrega e aceitação, essa inteligência mais profunda ela é percebida. Por quê? Porque a mente gosta de seguir na direção dela. Por quê? É libertação, é poder, é estabilidade, é equilíbrio, é harmonia, é paz interior, é força, é inteligência, é criatividade. Isso se encontra na fonte dos pensamentos, num lugar muito profundo em cada um de nós. Isso tem sido retratado, né, com diferentes nomes ao longo da história. Mas analisem a coisa da seguinte forma: todos os pensamentos têm força, têm energia. Isso a gente consegue medir com o eletroencefalógrafo. E todos os pensamentos, além de força, eles têm direção. Se a pessoa for capaz de perceber de onde vem um pensamento, a pessoa consegue se dar conta no lugar aonde reside toda a força e toda a inteligência criativa dela. Fica muito mais fácil as decisões, né? Se torna muito mais fácil para que as circunstâncias se tornem favoráveis, né? Para que as circunstâncias cooperem para a realização dos nossos sonhos. E por isso acontecem as coincidências. A gente pode não perceber o que levou isso a acontecer. Nesse estado, o indivíduo também se dá conta que se nenhuma ação for possível, a melhor coisa é repousar na paz e no silêncio interior. Isso é a nossa base, é o nosso porto seguro. Nós descansamos, poeticamente, nós descansamos em Deus. Portanto, no momento em que nós formos meditar agora, a atitude de vocês tem que ser uma atitude absolutamente de entrega, uma atitude absolutamente humilde. Não adianta tentar. Tentou, se deu mal, tentou, o indivíduo começa a impedir que essa inteligência universal tome conta. Então o processo é de absoluta inocência. Uma vez, e isso já rolou muito por aí, Buda, quando foi perguntado sobre o que é que a meditação deu a ele respondeu que não deu, tirou tudo. E esse parece que será o maior dia na vida da gente. Um dia em que a gente não consiga encontrar, né, dentro de nós mesmos nada para ser jogado fora. Tudo já foi posto para fora. Existe somente um vazio puro. Nesse vazio, com certeza, a pessoa se encontra. A meditação consiste simplesmente em encontrar esse espaço maior. O conteúdo da mente, memória, imaginação, pensamentos, desejos, expectativas, não é nada disso. O que a gente precisa é continuar a esvaziar o pote, né? Todo o conteúdo dele, tudo que tiver contido nele. E o maior dia da vida será aquele que nós não encontraremos mais nada para ser esvaziado. E aí sim, o que vai sobrar é a vida, no seu estado mais puro, no seu estado sublime. Esse vazio, ele é um vazio que se refere somente à mente. Fora isso, é um baita de um transbordar, repleto de alegria, bem-aventurança, repleto do ser, como Maharishi dizia. É um vazio da mente, mas repleto de consciência pura. Portanto, não tenham medo de sentar e meditar. O que eu vejo aqui é que muitos começam, mas poucos terminam. Não tem outra maneira de nós nos encontrarmos a não ser olhando para dentro.
Que outro tipo de encontro seria esse? A gente tem que eliminar a bagagem que não adianta para a nossa viagem, a bagagem que é desnecessária, aquela que carrega o velho, os velhos hábitos, aquela que não ajuda, aquela que atrapalha, que vem como um peso monstruoso que faz com que a pessoa fique arrastando corrente, era como dizia na minha época. Na igreja isso alguns chamam de Espírito Santo, outros de consciência crística, no caso do cristianismo. Buda chamava de Nirvana, os yogis chamam de consciência de bem-aventurança, o ilimitado campo do ser. E muitos afirmam, mas eu sento para meditar e nada acontece naquele momento. Meus amigos, vocês não podem exigir que a coisa ocorra do dia para a noite. A ideia é permanecer sempre aberto, sempre pronto a mergulhar nesse ilimitado, nesse valor ilimitado da vida. Sempre disposto a caminhar em uma trilha que nunca foi percorrida antes. Quem sabe? Mesmo que pareça ser inútil, o momento da meditação nunca é. Outro dia eu ouvi uma história bonita. Algumas pessoas me disseram que Thomas Edison, ele tinha muitos experimentos sendo levados adiante. E ele tinha uma característica interessantíssima. Ele persistia e persistia com o maior bom humor, com o maior alto astral. Ele diariamente entrava no laboratório e sempre de boa, alegre, pronto para começar de novo. Mas foram centenas de vezes em cima daquele experimento e não rolava. E a galera que trabalhava com ele estava convencida que aquilo dali era uma baita perda de tempo. Parecia ser uma fantasia, uma inutilidade. Um dia os caras tomaram coragem, se reuniram e foram conversar com ele. Putz, nós fracassamos aqui tantas vezes que não dá para contar. Centenas de vezes. E ele respondeu, não, vocês se enganaram, nós fomos bem-sucedidos em centenas de vezes. Porque a cada dia nós vamos nos aproximando mais do que tem que ser encontrado. Se nós não tivéssemos batido nessas centenas de portas que não se abriram, nós hoje não saberíamos que essas portas não precisam ser usadas. Essa é a atitude científica, a atitude clássica, básica, de uma pessoa que usa uma boa técnica de meditação de forma coerente, é uma pessoa prática. Se você puder concluir que algo é falso, você está se aproximando daquilo que é verdade. A verdade não é uma coisa tão simples assim, disponível em qualquer banca de jornal. Não dá para ir ali e comprá-la como a gente está acostumado a fazer com as coisas, no tipo de sociedade que a gente vive. Ela não está pronta, não está disponível. O cara precisa experimentar, ele precisa ser tinhoso. Assim, se coloquem sempre nessa posição humilde de experimentadores. E nunca achem que a perfeição definitivamente foi alcançada. Sempre é possível aprimorar a vida, sempre é possível torná-la mais perfeita ainda do que ela parece. Não fiquem abatidos quando durante a meditação os pensamentos vierem, a turbulência vier. Eu digo isso de cadeira, porque lá se vão mais de 45 anos. Quando for perturbador, estiquem o corpo. Não deixem que a mente crie um enredo, um drama. A mente adora isso. Ela adora criar uma história. E aí o cara se ferra. O pensamento vem junto com o sentimento, ele começa a tricotar em cima disso, dali a pouco ele acha que está perdendo tempo, levanta e vai fazer outra coisa.
Sempre chamem os seus demônios para tomarem um chazinho com vocês. Eles não são de todo tão ruins assim, não são de todo. Então, se por acaso agora, sentados meditando, alguém se sentir mal, estica o corpo e observa o corpo. Procure identificar no corpo aquela parte que está desconfortável, dolorida, uma sensação às vezes de enjoo, pode ser na boca do estômago, uma sensação de desconforto no peito, na nuca, mas tentem não classificar, tentem não buscar motivos, porque a mente é assim, ela vai querer encontrar um motivo para te tirar dali. Você está se aproximando do pote de ouro, isso é perigoso. Esse pote de ouro é controlado pelo ego. O ego esconde ele de você. Então, se você quiser se apropriar dele, não tenha medo. Não tenha medo. Assuma uma atitude relaxada, deixa a pancadaria acontecer. E observa o corpo se vocês não se sentirem bem. Só isso. E se acostumem a estar com vocês, a estarem juntos com vocês todos os dias. É claro que a meditação transcendental é mais elaborada do que isso, mas esse é um conceito que nós usamos durante a EMT. Inocência, simplicidade, naturalidade. A individualidade sempre gosta de correr para aquilo que é mais gostoso. O self é mais gostoso. O interior é mais gostoso. O coração bate menos, a respiração é mais suave. A pessoa se sente mais estável. Com isso ela começa a ter sensações físicas muito gostosas. Então a mente, ela de forma natural gosta de ir para o fundo. Ela só não consegue muitas vezes por conta do nível de estresses que nós temos. Sejam pacientes. Se for necessário, coloquem a atenção no corpo, descansem e deixem que os estresses sejam dissolvidos. O corpo não gosta do estresse. O estresse impede a homeostase. O estresse impede o equilíbrio, a saúde, a harmonia das células, dos órgãos, dos tecidos, da bioquímica. O funcionamento equilibrado, adequado das sinapses nervosas. Então o corpo não gosta do estresse. É por isso que o corpo elimina uma bactéria, um vírus, porque o corpo busca equilíbrio. Então, se a meditação for turbulenta, deixem esse material ser expelido. Não deem nome aos bois. Não deixem que a mente comece a classificar as coisas. A atitude tem que ser muito inocente. Isso era ensinado para camponeses. A gente não tem que se desesperar. O centro da vida é o outro lado do arco-íris. O centro da vida é um pote de ouro, em forma de felicidade, em forma de alegria, de bem-estar. Calma, calma. Quer chorar? Chora. Quer gritar? Pega uma almofada e grita, para não acharem na casa de vocês que vocês endoidaram. Mas tem que ter uma atitude inocente. Não pode deixar o ego crescer em cima, porque ele vai arrumar um motivo para te tirar da meditação. Ele vai arrumar um motivo para te dizer, cara, não perde tempo aqui. Vai para a rua tomar um chopp, vai ver uma série, vai para a academia correr, vai pegar onda. Tudo isso é legal, mas o cara não poder ficar um pouco consigo mesmo, de olhos fechados, observando a vida, que fraqueza é essa? Onde é que nós estamos? Tanta tecnologia, para nos deixar, para nos dar mais tempo, e nós dizemos para nós mesmos que nós não temos mais tempo. Como assim? Então eu estou aqui com vocês para isso. A ajuda, ela é mútua. Da mesma forma que eu posso humildemente dar uma força para alguns aqui no grupo, outros já são craques. O simples fato de eu estar com vocês me faz assumir uma responsabilidade tal que eu me sinto fortalecido para seguir em frente.
né? Escolhendo um tipo de vida que é diferente, professor de meditação. É tão estranho, né? Mas olha, sob a perspectiva do fim, isso vale a pena. Sob a perspectiva da morte, desculpem, fechar os olhos e ficar consigo mesmo vale a pena. Com toda certeza. Sabe por quê? Vai tudo para o brejo um dia. Vocês duvidam disso? Não, né? Desculpem, eu não quero ser grosseiro. Então, a melhor coisa é o cara encontrar a felicidade dentro de si mesmo. E ela está em algum canto. Pode ser que ela esteja escondida, com tanto problema, né? Com tanta paranoia, tanto medo, tanto medo, tanto medo. Uma das características mais legais, né, que a gente experimenta é quando nós entramos no intervalo entre dois pensamentos, né, é de uma sensação de não só de silêncio acordado, mas é uma sensação de proteção muito grande. Como a pessoa se sente muito bem, ela começa a perceber que não tem nada para ferrar a vida dela, não tem nada para ferrá-la, não tem nada para machucá-la. O medo vai embora. E quando vai embora o medo, vai embora a insegurança. E quando vai embora a insegurança, o cara é pau para toda a obra. Ele se torna forte. Né? Quando nós somos fracos, que tipo de vitórias, quais são as vitórias que nós alcançamos? São vitórias superficiais. Não se esqueçam de pessoas que sofrem muito mais do que a gente. Essas são vitórias mais fortes. Pessoas que se veem em grandes limitações, limitações físicas, doenças, perdas de entes queridos, né? Perda profissional, né? Material. O sujeito apostou tudo naquilo e de repente foi embora da mão dele. As nossas perdas são pequenas. Elas não deviam assustar a gente. Então vamos para esse lugar. Depois vocês vão curtir com a família. Um pouquinho de silêncio. Não é isso, Chicabon? JS Arquitetura, Aline, Thaís, vamos nessa? Vamos sim. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir aqui essa orientação da seguinte forma. Aqueles que já aprenderam meditação transcendental e conhecem o pranayama, a partir de agora devem seguir em frente com o pranayama. Vamos fazendo com os olhos fechados, de uma forma muito singela, muito delicada, sem, né, como vocês sabem, sem pretensões. E os outros que não sabem nada vão me ouvir por uns 5 minutinhos, para que em seguida vocês possam seguir sozinhos. Quando terminar a meditação, eu vou botar uns 15 minutos só. Eu direi para vocês, Jai Gurudev repouso. Jai Gurudev é uma saudação que nós usamos. Vocês vão se deitar e eu vou deixar uma melodia muito bonita tocar aqui. A gente chama de Gandharva Veda. Eu posso contar depois para vocês o mérito que isso tem. Tá bom? Vamos lá? Sentados confortavelmente. Diminuam a luz se for possível. Olhos fechados. Deixem os pensamentos vagando livremente. Como se fosse um riacho passando em frente da gente. Nós estamos sentados em frente a esse riacho e a água está passando. Assim são os pensamentos. Deixem eles passarem. Preferencialmente sentados. Se alguém tiver com alguma dor no corpo, algum sofrimento, vai deitado mesmo. Preferencialmente a cabeça livre para aqueles que estão sentados.
Descontraiam as pálpebras, a mandíbula. Observem todos os ruídos que estão à nossa volta. Às vezes são carros, pessoas dentro de casa, algum cachorro latindo na rua, barulho de televisão. Deixem os ruídos passando, todos juntos, como se fossem esse riacho. Os pensamentos também vêm nesse mesmo rol. Apenas assistam, sem envolvimento. Não criem nenhuma ficção. Não criem nenhum drama. Observamos só o momento presente. Apenas o presente, como se nós nascêssemos agora. Não existe passado e nós não conseguimos imaginar o futuro. Deixem os pensamentos vagando livremente. Como se fossem nuvens passando no céu da nossa mente. Observem se o corpo está confortável. Se houver alguma área tensa, procurem relaxá-la, especialmente as pálpebras, a mandíbula. Relaxem o abdômen. Não controlem a respiração. Não fiquem fixados em pontos no corpo. Vamos deixar a mente nos levar, apenas assistindo o que acontece. Não julguem, não interpretem, não analisem nada. Deixem que a atenção seja levada para o fundo sem o menor autocontrole. Sem direcionamento. Essa sensação de vida, ela é que vai nos levar. Esse estado delicado vai levando a nossa atenção sem autocontrole. Não se preocupem com o tempo. Serão alguns minutinhos, não tenham medo. Não há o que temer. As nuvens estão na superfície, mas o sol continua brilhando. Vamos deixar as nuvens passando sem tomar partido. Talvez exista algo dentro do silêncio. Vamos observar o que acontece. Não se preocupem com o tempo. Poucos minutos. Jai Gurudev. Meditação. Lentamente, movemos os pés e as mãos. Bem devagarzinho. Vamos nos espreguiçando, esticando os músculos.
E aos pouquinhos vamos abrindo os olhos. Muito bem. Pessoal, o ato de meditar, ele tem que ser fácil e ele deve ser desempenhado todos os dias. Assim como a pessoa tem o hábito de tomar banho, comer, trabalho, família, a reconexão com a base da vida deve ser feita todos os dias. E essa é a maneira da pessoa trazer os efeitos da meditação para dentro da atividade. Nós não meditamos para dormir, nós meditamos para trabalhar, para estudar, para termos uma vida mais plena, uma vida satisfatória, uma vida com nível de estresse menor, uma vida com maiores realizações. O fato é que, conforme o tempo vai passando, se tudo der certo, os estresses aumentarão. Se tudo der certo, os problemas serão maiores. Serão bons problemas, mas eles surgirão na medida do nosso grau de competência, na medida em que as nossas responsabilidades forem aumentando. Oi, Marcelo, querido. Então, vocês têm que se acostumar a fechar os olhos todos os dias e deixar a vida levar um pouco, né? Para quando chegar no finalzinho, o cara não se desesperar. Entender que isso já faz parte da rotina dele, né? Mergulhar em si mesmo e deixar a vida levar. No finalzinho, o que vai acontecer com todos nós é isso. A vida vai nos levar, né? Então, é melhor não se assustar. Senão a pessoa fica agarrada numa coisa que ela não vai poder levar consigo. Ela não leva beleza, ela não leva matéria, não leva filho, não leva esposa, não leva nem todo o destaque que ela teve durante a vida. Quanto tempo vai durar isso? Eu sou da época que a rua ali em Ipanema se chamava Montenegro. Mudou. Agora é Vinícius de Moraes. E dali a pouco vai receber outro nome. Assim a coisa acontece. Muito bom. Muito bom. Então a gente tem que ter essa habilidade de se desprender das coisas. De se desprender. Curte, 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 curte e deixa correr. Deixa correr. O amor verdadeiro é esse. O amor que prende, né, em forma de um nó, não é amor. O amor tem que prender em forma de um laço, né? Tem que dar sempre possibilidade da vida correr, né, das mudanças acontecerem, porque é assim. É assim, tudo passa. Eu não quero bancar o esperto aqui, porque eu sou que nem vocês. Eu tenho tantos problemas quanto vocês, a mesma necessidade de ser feliz eu tenho como vocês têm, meu primo querido. A gente todos os dias, fechando os olhos, a gente se acostuma, né, a deixar correr, a gente se acostuma. E assim é melhor. Coisas boas vêm o tempo todo, o tempo todo. Não pode se agarrar numa coisa só, porque frustra, a pessoa fica frustrada. Beleza acaba, né, o carro quebra, o filho cresce, sai de casa, as pessoas não correspondem às expectativas que nós temos sobre elas, e vai fazer o quê? E querer se atirar da janela, enfiar a faca no peito, vai fazer o quê? Né? Tem que se recolher nessa paz de Deus, né? Tem que se recolher nessa paz de Deus. Caso contrário, o cara surta. Olha só, hoje é domingo, vamos aproveitar com as pessoas que estão em volta da gente. Eu tenho que dar ciência aqui em casa, uma menina, uma filha novinha que eu tenho. E um beijo imenso, Cacilda, Marcelo, meu irmão querido, Fabiane, Jay Grudev, Flávia Fernandes, minha namorada, Jônia, Jay Grudev, Kleber Matos, meu primão amado, Mônica, Jay Grudev,
Eu me sinto bem próximo de vocês, sem brincadeira. Estou vendo vocês aqui já há tanto tempo, Cris Reis, Mônica, Débora. Agora vamos comer um pouquinho e vamos dormir, porque o sono vale ouro. É ou não é, Jônia? Flávia Lemos, um beijo. Olha só, spa de meditação nos dias 15, 16 e 17 de julho. Amanhã, 6h30 da tarde, juntos de novo para meditação em grupo. E amanhã, 7:45, curso de meditação transcendental aqui no Leblon. Começamos outro curso amanhã. De manhã não tem, porque a academia está em obras de manhã. Beijo grande, fiquem com Deus e curtam, aproveitem. É assim mesmo, é tudo misturado, meio confuso, mas lá no fundo tem uma coisa legal. Lá no fundo tem algo legal, algo maneiro. Eu sei que vocês sabem disso. Vocês não estão aqui à toa. Vocês sabem que no fundo tem uma coisa legal. É essa coisa que a gente tem que descobrir a cada dia. Beijo grande. Eu também te amo, Marcelo. Um beijo. Fiquem com Deus. Doca, Jônia. Até o próximo encontro. Jai Gurudev.